Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de Jesus que é incompreendido, primeiro pelos fariseus. No Evangelho de ontem nós ouvimos que os fariseus pediam um sinal. Jesus simplesmente disse: "Eu não darei um sinal para esta gente." E ele entrou no barco para passar para outra margem com seus discípulos. E o Evangelho de hoje nos conta o que aconteceu nesta passagem. Jesus começou a ensinar os seus discípulos, dizendo-lhes para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porém, os seus discípulos, que também não o compreendiam, começaram a pensar que esqueceram a comida e por isso Jesus estava falando aquilo para eles. E Jesus lhe ensina que não. E como Jesus faz isso? Recordando aquilo que ele havia feito na vida dos discípulos. Então, o Evangelho de hoje poderíamos dizer assim que nós devemos tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é aquele que Jesus falou abertamente, o fermento dos fariseus. E qual que era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Falar uma coisa, mas viver outra. Dizer que é cristão, mas viver como pagão. E são as nossas decisões no dia a dia que vão dizer se temos ou não temos o fermento dos fariseus. Por quê? Porque não é apenas aquilo que a gente fala com a boca, mas são as nossas obras que refletem o nosso interior. A segunda chamada de atenção do Senhor agora vai para os discípulos. Talvez seja uma chamada mais doída do que a dos fariseus. A dos fariseus foi doída, mas a dos discípulos foi mais porque eram dos seus amigos, aqueles que estavam perto, aquele que ele esperava ser compreendido, esperava ser acolhido, e não foi. Por quê? Porque os discípulos tinham memória curta. Eles não lembravam aquilo que Deus fez, eles não meditavam aquilo que Deus fez. Bem diferente da Virgem Maria, que guardava tudo no seu coração e meditava e refletia, para que quando Deus se manifestasse, ela pudesse acolhê-lo. Os discípulos distraídos, preocupados com outras coisas, preocupados com o pão, preocupados com a viagem, talvez não pararam para pensar tudo aquilo que eles haviam passado com Jesus. E por isso, quando Jesus lhes fala, eles são incapazes de compreender. Então, queridos irmãos, tomemos cuidado. Às vezes nós temos memória muito curta. Nós não recordamos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Nós não recordamos, não meditamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes, nós apenas a lemos, ouvimos algum comentário. Isso não é suficiente. Não é suficiente você apenas ver este vídeo de comentário do Evangelho. Não. Você precisa pegar a Bíblia. Você precisa ler o Evangelho. Você precisa se defrontar com a palavra de Deus. Fazer com que a palavra de Deus entre em você e você recorde dela durante o seu dia, durante a sua semana, durante a sua vida, para que nos momentos em que Deus se manifestar a você, você, repleto da palavra dele, será capaz de responder positivamente. Também tomemos cuidados, irmãos. Os santos padres da igreja falam que aqueles que vão para o céu somente que têm inteligência e memória. O que isso significa? Para ir para o céu precisamos ter memória, fazer memória, recordar daquilo que Deus fez, para que nos momentos difíceis nós não desesperemos, mas confiemos, porque Ele já agiu em nossa vida e agirá novamente, mesmo que demore. E também, queridos irmãos, a inteligência de poder compreender o mistério da cruz, o mistério de Jesus crucificado. Não tenhamos medo. Jesus é o nosso Senhor e Ele tem misericórdia de nós. Mas não sejamos mais um que não compreende o Senhor e por isso não é capaz de mergulhar no mistério do seu amor. Peçamos hoje a Deus a graça de guardar a palavra, de lembrar a palavra, de lembrar aquilo que Ele fez pessoalmente na minha vida e caminhar rumo ao céu, com a certeza de que Ele caminha conosco, colocando de fato em prática a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.